Agora gravando. Então, nós vamos trabalhar com o método simplificado, igual a gente estava vendo. O método simplificado, ele vai trabalhar, tá, com a quantidade de lumens, lux, né, na verdade, nós vamos basear, como foi dito, na norma, tá? Então, o primeiro passo é achar na norma qual que é o valor que a norma especifica para cada ambiente da residência. E aí nós vamos seguir alguns passos básicos aí, tá? Primeiro passo é determinar a iluminância do ambiente de acordo com a norma. O segundo passo é calcular a área do cômodo, tá? Terceiro passo é multiplicar a iluminância do primeiro passo, essa iluminância que você achou da norma, você vai multiplicar pela área que você achou no segundo passo, tá? E aí você vai achar a quantidade de lumens necessária. A partir da quantidade de lumens gerada pela lâmpada, determine a quantidade de lâmpadas necessária para atender a necessidade do ambiente. Então, são os 4 passos. Vamos para um exemplo. Então, você tem aí uma iluminação, vou calcular a iluminação de uma cozinha, que possui 4 metros de largura por 3,5 metros de comprimento. Então, primeiro passo, considerando o limite superior da norma, na condição geral, tem-se 200 lux, tá? Então, aqui, 200 lux. A gente achou na norma. Então, lá você vai ver que 200 lux é o quê? Lux, a unidade de lux é lumens por metro quadrado, tá? Lumens por metro quadrado é lux. Se vocês verem lá na hora que a gente estudou na física, tá? Vocês vão ver que essa questão do fluxo luminoso, que o lux é o quê? Não é só o fluxo luminoso, mas tem a ver com área. Então, tem a ver com lumens numa determinada área. Por que isso é importante? Vocês vão entender agora no próximo passo. Segundo passo, a área é base vezes altura, é comprimento por largura, tá? 4 vezes 3,5 deu 14 metros quadrados, nós tivemos de área. Terceiro passo, você tem a área vezes o lux, que é lumens por metro. Por que essa multiplicação? Ó, você vai cancelar aqui, ó, metros quadrados por metros quadrados, e vai sobrar só lumens. E aqui você achou o quê? 2.800 lumens. Quarto passo, considerando uma lâmpada de LED, FLC. Tá, eu vou mostrar daqui a pouco a lâmpada. Essa lâmpada é aquela lâmpada que eu mostrei na aula passada. Uma lâmpada de 9,8 watts com 1.055 lumens, o que você chega à conclusão? Você tem lá, você escolheu a lâmpada, tá? Esse método simplificado, você vai trabalhar em cima da lâmpada, das lâmpadas disponíveis. Você quer 2.800. Você tem que a lâmpada gera 1.055. Então, nesse caso, você vai precisar de 2,65 lâmpadas. Não existe 2,65 lâmpadas. Então, você vai trabalhar com um mínimo aí de 3 lâmpadas para gerar a iluminação para essa cozinha, por exemplo, tá? Por exemplo. Eu vou mostrar a lâmpada aqui para vocês. Tá aí a lâmpada, ó. A lâmpada é 9,8 watts, né, de LED. É equivalente a 75 watts, tá? Ela é uma lâmpada aí, ó, de 1.055 lumens, tá? 1.055 lumens. Então, aqui que eu consegui, aqui eu tirei as características que nós usamos, do exemplo, tá? Então, tá lá, a NBR 5410, relembrando, a NBR 5410, vamos lá para a norma. Pessoal, o que é NBR 5410? Olha lá. NBR 5410. Então, vou lá. ABNT, NBR 5410. Norma brasileira para instalações elétricas de baixa tensão. Tá? Então, Electrical Installation of Building Low Voltage. É vamos ver a introdução, só de curiosidade. Olha lá. Essa norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança, olha a palavrinha, segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens. Tá? É uma norma bem pequenininha, são só 217 páginas, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena ler para quem vai trabalhar nessa área. E aí, voltando para o nosso exercício. Oh, desculpa. Previsão de carga. Na parte 9, no item 9.5.2 da norma 5410, você tem lá a previsão de carga. Na 9.5.2.1 tem iluminação, né? Previsão de carga de iluminação. E 9.5.2.1.1
Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por interruptor. Pelo menos, né? Isso parece óbvio, mas o que é óbvio precisa ser dito, né? Notas. Nas acomodações de hotéis, motéis e similares, pode substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada de corrente com potência mínima de 100 VA, comandada por interruptor de parede. Tá? Curiosidade. Admite-se que o ponto de luz fixo no teto seja substituído por ponto na parede em espaços sob escada, depósitos, dispensas, lavabos e varandas, desde que de pequenas dimensões e onde a colocação do ponto no teto seja de difícil execução ou não conveniente, tá? Então, só observações da 5410. Na determinação das cargas de iluminação, como alternativa à aplicação da BNBR 5413, essa ainda é a versão antiga da 5410, né, que se referencia à antiga. Conforme prescrito na linha A, pode ser adotado o seguinte critério. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, teve um grupo, se desculpa, meninas, as meninas, eu fugi o nome de vocês. Vocês me questionaram sobre essa metodologia, lembra? Sobre a questão da área. Então, a metodologia é baseada na norma antiga, tá? Mas é baseado, então não saiu da cabeça do povo, não. Então tá lá, no item 9.5.2.1.2, tá? E em conjunto com a 5413. Em cômodos ou dependências com a área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA. Nossa, professor, eu vejo tanta casa com 60 VA. Mas aqui, ó, tá falando o quê? Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros. Então, todos os cômodos tem que ter no mínimo 100 watts, o que não acontece, né? Mas, enfim, até não seria, de acordo com a norma, nem era para vender 60, né? Venderia 60 para quê? Para complementar a iluminação. Mas, enfim, curiosidade. Em cômodo ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 para os primeiros 6 metros, acrescida de 60, aí é os 60 que eles vendem, né? Mas o pessoal coloca no cômodo, para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, por exemplo, você tem uma área de 10 metros quadrados, você tem 100 watts para a primeira área, depois os próximos 4 metros inteiros é 60. Então, 100 mais 60, 160. Que daria 2 lâmpadas de 80 watts, por exemplo. Nota, os valores apurados correspondem à potência destinada à iluminação para efeito de dimensionamento dos circuitos, tá? E não necessariamente a potência nominal das lâmpadas. O bom dessa nota aqui é que aí você acaba justificando o uso da lâmpada de 60 watts, né? Você precisa, a norma, ela especifica, principalmente a 5410, ela está voltada para o circuito elétrico, né? É norma para baixa tensão. Norma da parte elétrica para baixa tensão. Então, a gente vai usar esse ponto de alimentação de 100 watts, né, para os ambientes menores que 6 metros, e a partir que passa de 6 metros, nós vamos crescer de 4 metros inteiros 60 watts, e isso aqui a gente vai usar para dimensionamento dos circuitos, tá? Dimensionamento. Pontos de tomada, né? Isso também falando de forma simplificada. O número de pontos de tomada, que muita gente comenta, né? O número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios. No mínimo, tá? Em banheiros, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório, atendidas as restrições da 9.1, os cuidados, tá, gente? A área molhada, a área úmida, precisa de cuidados com a parte elétrica, cuidados redobrados. Em cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, cozinha aérea, serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros, ou fração, de perímetro, sendo que acima da bancada da pia devem ser previstas no mínimo 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos, tá? Então, aqui algumas qualidades. Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Nota, admite-se que o ponto de tomada não seja instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso. Em salas e dormitórios, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros, ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível.
Nota, particularmente no caso de sala de estar, deve-se atentar para a possibilidade de um ponto de tomada venha a ser usado para alimentação de mais de um ponto de equipamento, sendo recomendável equipá-lo. Portanto, a quantidade de tomada é julgada adequada. Então, você tem que... Gente, a verdade é o seguinte, você tem que sapecar a tomada de acordo com o contexto da residência, ainda mais no nosso contexto elétrico muito evoluído, né? Muito uso. Em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros, admite-se que o ponto seja posicionado externamente ao cômodo 0,8 no máximo de até 18 metros no ponto no máximo de sua porta de acesso. Um ponto de tomada se a área de cômodo ou dependência for superior a 2,5 ou inferior a 2 metros. Ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro se a área for dependência for superior a 6 metros. Dependendo desses pontos passados, de tanta forma que possível. Por que eu passei correndo esses pontos? Gente, por quê? Tomada hoje em dia, você vai acabar fazendo as tomadas como? Você vai fazer tomada de acordo com a previsão de equipamentos, de acordo com o universo que hoje nós estamos vivendo. Hoje, por exemplo, você tem o universo do quê? Tomada para carregar o celular, tomada para você carregar o seu recarregador de celular, tomada para você ligar o seu notebook, tomada para você carregar o seu tablet, tomada para o abajur, tomada para... Nossa, tanta tomada que existe e tem que estar prevista. Então, a previsão de tomadas, a norma está falando do valor mínimo, tá? Mínimo. É claro que vão ser TUG, né, tomada de uso geral, e as tomadas de uso específico, e as TUIs, né, que são diferentes, tá? Nós vamos ver isso. Mas, enfim, tomada, a gente não pode economizar com ponto de energia, tá? Não pode economizar. Por quê? Porque isso faz muita falta e tem que estar previsto aí, a norma fala o mínimo, tá? O mínimo, mas é o mínimo possível, mas você tem que trabalhar aí com a necessidade e o contexto nosso usado. Tá, vamos ver aqui. Falaram. Na minha casa, a sala tem 6 metros quadrados e só tem uma tomada. Nossa. Gabriel. Uma só tomada, é o que eu estou falando. O contexto, às vezes, a norma até, pela norma, pode até estar razoável, né? Mas não faz sentido hoje em dia. Minha sala, por exemplo, a pessoa tem uma kitnet. A sala da kitnet é pequenininha, né? Vamos supor um caso aqui da norma. Parará. Sei lá, um caso menor de 6 metros. A kitnet desce 6 metros quadrados. A kitnet é 1,5 por 2. Nossa, exagerei, né? 1,5 por 3. Pequenininho. Aí você faz o quê? Você vai pôr pouca tomada? Não, você sabe que a sala tem televisão, a sala pode ter um ventilador, a sala vai ter que ter um ponto de conexão para o notebook, a sala vai ter que ter um ponto de conexão para o celular, e tudo isso pode estar simultâneo, né? Geralmente já estão todas as caixas feitas quando vai realizar as tomadas. Tem que tomar cuidado. Tomada para o ventilador, isso, as montagens. Tomada é algo que tem que ser muito bem pensado, muito bem projetado. Então, o que eu quero agora? Eu não tenho um exercício aqui, né? Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês refaçam esse exercício que foi colocado aqui para essa mesma lâmpada, tá? Cadê o exemplo? Eu quero que vocês refaçam esse exercício para essa mesma lâmpada, só que vamos copiar aqui já aí. Exemplo de fixação, tá? Um pouquinho. Oi, Júlia. Vamos tirar aqui. E até a gente faz de novo. Estou construindo uma outra casa, nessa eu quero encher de tomada, é isso mesmo. Essa aula vai estar disponível amanhã para assistir novamente? Lasqueira, vou tentar. Eu preciso, gente, por que às vezes demora? Acaba a aula,
o próprio Google que manda para mim o link. Depois que chega o link, eu tenho que baixar isso. Depois que baixar, eu tenho que subir para o YouTube. Depois que subir para o YouTube, eu ponho na plataforma, tá? Mas pode ficar tranquila, Júlia, pode descansar, tá? A aula vai estar disponível, vou correr com isso aqui para tentar disponibilizar o quanto antes para vocês, mas fazer todo esse processo, não é um processo rápido, tá? É um processo que leva tempo. Então, vamos lá. Ó. O que eu queria? Eu queria que vocês fizessem, então, a iluminação de uma sala. Um pouquinho. Sala de estar. Possui, fazer uma sala grande. 5 metros por 4. Conta redonda. 5 metros por 4. Tá? Então, 5 por 4. Gostaria que vocês fizessem esse exercício, tá? E aí, eu vou colocar esse material para vocês também já na liga e já vou disponibilizar também no grupo, tá? Mas, basicamente, eu vou colocar para vocês aqui quais são os passos, né? Vou disponibilizar para vocês aqui os passos. Tá aí. Os passos, tá? E aí, os dados estão aqui. A lâmpada tem 1055 lumens, tá? Então, 5 por 4 metros, fazer essa sequência aqui. Vamos fazer lá? Eu nem vou parar a gravação, não. Vamos dar aí 6 minutinhos para vocês fazerem, até 9h40. Professor, estou saindo, obrigado pela aula. Bom descanso. Falou, Moisés, não deixa de ver o finalzinho. O finalzinho agora a gente vai separar em grupos. Eu só vou dar vou mostrar um pouquinho de como que é o método de lumens, tá? Mas aí a aplicação para o projeto, a gente vai usar esse primeiro exemplo mais simplificado. E a questão do colocar em ordem de importância as 4 características da iluminação e olhar na norma os ambientes do projeto, né? Deixa eu até fechar aqui, que eu vou colocar para você já disponível esse material aqui também. Eu vou, enquanto vocês estão fazendo, eu vou salvar. Eu já vou disponibilizar. Ô, professor. Oi. O primeiro passo é determinar a luminância de acordo com a NBR.
É aquela que o senhor manda no grupo, não é? Isso. Mas daí lá eu não tô achando sala. É uma sala, não é? O que é que o senhor Pode pediu? ser. Sala de estar. Pode achar o que é mais próximo. Ah, tá. Não, beleza, então. Pode ser Obrigado. sala de espera, pode ser uma coisa mais próxima. Tá bom. Valeu. Gente, ó, o Israel falou que está na. Israel. Professor, tem como pôr eu no grupo? Tá. Israel está sem grupo, pelo que eu vi. Tem mais alguém sem grupo além de Israel? Gabriel Inácio também está sem grupo, é isso? Eu entendi. Israel está sem grupo. Agora eu só não entendi você, Gabriel. Eu tenho sim. Não, eu tenho sim. Então não entendi. Gabriel. Ah, você quer entrar no grupo do Whats? Ah, o grupo do Whats é tranquilo. Isso aí é só mandar um oi no meu WhatsApp aqui que eu mando o link do grupo. Na verdade, acho que vai ser mais fácil o Silas me ajudar, pô. Eu não sei se eu sou administrador do grupo para mandar o link de convite. Deixa eu ver se eu sou administrador nessa. Eu sou administrador sim. É só mandar um oi para mim que eu mando o link. O Silas é mais fácil. O Silas manda o link lá para você entrar. Tá, Israel tá sem grupo. Deixa eu ver aqui. Calma aí, Israel. Deixa eu ver como que tá os grupos aqui. Eu tô sem também. Gente, deixa eu perguntar aqui. A Silas já mandou aí no grupo, melhor ainda. Tem algum grupo com poucas pessoas? Tem alguma dupla para de repente o Israel entrar? Eu não quero grupos muito grandes, né? A ideia era ter grupos só pequenos. Mas tem alguma dupla? Tem alguma dupla? No pior dos casos, tem algum trio aí que poderia absorver o Israel? Ou no melhor dos casos seria dois grupos de 4, abrir mão de uma pessoa e fazer um grupo de 3, né? Mas eu sei que esse é mais difícil. Israel, já manda no grupo lá também. Já, o Fulvio falou aqui que o grupo dele está de 3. Por enquanto, o grupo de 3 do Fulvio aqui está ganhando. Mas se tiver algum grupo com 2 pessoas, aí seria o ideal. Vamos ver se não tiver um grupo com 2 pessoas, vamos aceitar aqui a gentileza do Fulvio. Vamos esperar um pouquinho, Israel. Vamos ver se tem alguma dupla. Se tiver dupla, é melhor. Deixa eu aproveitar e colocar esse material para vocês aqui no Liga.
Pronto, agora está no portal. Ah, o Jonathan aí, ó. Beleza. Jonathan tá com... A Jonathan é a Júlia. Aí já é uma dupla. Aí seria o perfeito aí. Beleza, Leandro. Só não deixa ele assistir. Então, ó, Israel, conversa com... Aí você já está no grupo? Conversa com o Jonathan e a Júlia. Tá? Aí vamos para a resolução, então. Vamos resolver. Vamos lá, vamos resolver isso aqui. Eu já coloquei esse material para vocês, tá? Tá, então vamos lá. Tá. Exemplificação, né? 5 por 4. Então, considerando o limite exterior da norma, não. Vamos achar aqui, então, sala de estar. Cadê? Estou na norma errada. Opa. Sala de espera, né? Qual é a sala de espera que vocês usaram? Sala de espera, sala de descanso, sala para exercício, sala para atendimento médico. Vamos ver o que está escrito em salas. Ctrl F. Lá, tem sala pra caramba. Restaurantes e hotéis já tem mais detalhes, ó. Tem sala de jantar. Página 20, professor. Eu achei. Mas aí é tudo 200, né? Sala de concerto 200. Isso. A educação já é mais exigente. Nossa, aí biblioteca mais exigente ainda. As outras salas aqui mais exigentes ainda. Vamos para a página 20 mesmo. É a sala de espera que a gente colocou, 200. Beleza, 200 então. Tá? Aí vai ficar aqui. Solicitado 200 lux. Né? Foi o que a nova pediu. Aí, segundo passo é a área. A área foi o quê? 5 vezes 4. Que vai dar 20. Né? 5 vezes 4, 20. Aí eu tenho aqui 20 metros quadrados, multiplicado por 200 lux, que é 200 lumens por metro quadrado. Isso vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. Aí vai ter um zero aqui, mais 2 zero. 4.000 lux. Lumens, desculpa. 4.000 lumens. Aí, considerando a lâmpada, essa lâmpada é bem fraquinha, tá? É 75 watts. Mais de 75 também para 100, com efeito de 100 watts, né? Ela é de 9,8 watts, mas ela tem uma equivalência com as lâmpadas incandescentes que a gente guarda na cabeça o valor, né? Então, considerando a lâmpada de 1.055, eu vou ter aqui o 4.000 dividido por 1.055, vai dar 3, quanto? 4.055, vai dar 3,8. Então, o ideal vai ser até mais bacana ainda, né? O ideal é 4 lâmpadas. Aqui, porreta. Mais fácil ainda de poder dimensionar, né?
número ímpar de lâmpadas, se for lâmpadas incandescentes ou lâmpadas spot, elas mais difíceis de mencionar, mas quando é número par, aí fica mais fácil, porque você faz fileiras, né? Então, o uso seria de 4 lâmpadas, tá? Tranquilo, gente? 4 lâmpadas, show, filezinho, né? Cadê? Teve aqui alguém que colocou, cadê? 3,79, isso, que 3,79, a gente tem que arredondar sempre para cima, né? Se você arredondar para baixo, você não vai atender a norma. Então, arredondando para cima, dá esse valor. Tranquilo, gente? Então, ó, eu quero dar um leve overview para vocês do que nós vamos ver na aula que vem, na próxima aula. A próxima aula é muito importante. Nós vamos ver o estudo de método de lumens, tá? O que vem a ser o método de lumens? Vou dar só um overview para vocês, senão a gente volta a ficar meio cansadão de novo, né? Então, tá aí o método de lumens, tá? Você vai ter aí, ó, as grandezas utilizadas, você vai ter o processo, né, do projeto de luminotécnico. Primeiro, você vai escolher a lâmpada, depois você vai escolher a luminária, porque nesse caso nós estamos falando de grandes áreas, nós estamos falando de áreas que usam luminares, tá? Nós vamos calcular a quantidade de luminárias, nós vamos verificar a disposição das luminárias no recinto, e por fim nós vamos calcular a potência de iluminação instalada, isso aqui por causa do circuito de iluminação, tá? Aí nós vamos trabalhar aqui, né, uma introdução, a questão dos planos, né? O plano tem o teto, tem o plano das luminárias, que fica um pouco abaixo do teto, tem as paredes que vão fazer muita diferença, o plano de trabalho e o piso. O plano de trabalho aqui, normalmente, é 0,75, né, metros de altura. E aí, essas são algumas definições importantes. Como que funciona o projeto? A gente entra com os dados, a gente calcula as luminárias, a gente faz a distribuição, a gente verifica, ficou adequado o projeto? Se não, eu volto para o cálculo de novo de luminárias, tá? Para verificar até ficar bom. Nós temos alguns tipos diferentes, né, tipos de iluminação. Nós temos a iluminação geral distribuída, que é você distribui de forma uniforme as lâmpadas no teto. Você tem a iluminação geral localizada, você ilumina aonde você quer, né, onde você quer dar foco. E tem a iluminação geral junto com a localizada, tá? Então, você tem, e por tarefa, né, na verdade, complementada por tarefa. Você pode fazer o complemento delas. Normalmente, você acaba fazendo a geral com a complementação do ponto, né? Não é muito comum essas duas. Tá? E aí, essa iluminação pode ser por tarefa ou por necessidade, né? Por exemplo, um quadro, por exemplo, sei lá, um enfeite, alguma coisa desse tipo. Nosso projeto vai ser baseado nesse tipo de iluminação, geral distribuída, que é o mais comum, tá? Aí tem um exemplo da iluminação geral distribuída. Ela proporciona uma iluminação razoavelmente uniforme. O plano de trabalho é normalmente 0,75, que a gente falou. E o método de lumens, que é o método que nós vamos usar, ele é focado, ele foi criado para quê? Iluminação geral distribuída. Esse tipo de iluminação aqui. Rapidamente, só para dar uma visão geral, na semana que vem nós vamos passar, na próxima aula. Então, aqui a gente vai começar com um exemplo. Então, ó, realizar passo a passo o dimensionamento da iluminação geral distribuída de um ambiente com as seguintes características. Então, eu preciso levantar tudo, ó, comprimento, largura, altura. A altura do plano de trabalho em relação ao piso vai ter um plano de trabalho? Qual que é a altura dele que as pessoas vão estar trabalhando? Refletância do teto, refletância das paredes, refletância do piso. Então, eu preciso saber a cor de cada um desses detalhes, né? A cor que foi pintado o teto, a cor que é a parede, a cor que é o piso, né? Se for como chama? Esqueci o nome dos pisos lá, mas tem que saber a cor e o material para você conseguir ver a refletância. O nível de iluminação estipulado, você quer a norma, tá? Então, baseado na norma, você vai achar isso aqui. Aí, a partir desses dados, nós vamos fazer e vamos trabalhar com todos os passos, tá? Vamos trabalhar aí, ó, com a luminária, com o refletor utilizado, tá? Nós vamos calcular a sequência, o índice do recinto. Depois que a gente calcular o índice do recinto, nós vamos calcular esse aqui também, índice do recinto. Aí, fator de utilização. Fator de utilização, a gente vai ver aqui uma tabelinha de uso, tá? Depois nós vamos ver a questão da refletividade, né? Aqui, de acordo com a cor, tem a reflexão aqui de cada uma. Depois nós vamos ver um fator de depreciação,
Esse fator de depreciação, ele fala sobre período de manutenção normalmente usado e o ambiente, né? Se é um ambiente mais hostil, né, mais sujo, ambiente tipo de fundição, ou se é um ambiente mais limpo, tipo hospital, né? E aí nós vamos calcular aqui o fluxo luminoso de cada luminária, para no final chegar na quantidade de luminárias, tá? Essa é a formulinha da quantidade de luminárias. E depois da quantidade de luminárias, nós vamos calcular a disposição dessas luminárias, né? Como que a gente vai dispor elas no plano e calcular a potência total, a potência de iluminação, tá? E aí, depois que a gente fizer um primeiro exemplo juntos, eu vou passar um exemplo para vocês fazerem na próxima aula, e aí vai ser muito importante para nós trabalharmos. Lembrando, professor, nós vamos ter parte prática disso aí? Sim, tá? Existe um software que vai ajudar a gente a calcular isso aí, tá bom? Então, vai ter um software. Ah, professor, então por que eu preciso calcular na mão? Tá, você precisa calcular na mão, porque você precisa conhecer, saber e dominar as grandezas. Ter noção das grandezas, para você saber alimentar o sistema, o software, de forma correta e avaliar os resultados, tá bom? Isso, os slides vão estar todos no portal, tá? No Liga. Já acabei de colocar o outro slide também no portal Liga, tá? Então, gente, basicamente é isso. Na próxima aula, não percam a próxima aula, nós vamos falar do projeto já usando o método de Lumens. Nessa aula, a aula não acabou. Agora nós vamos partir para a parte prática, que é o quê? Usar esse tempo agora para o projeto. Lembrando, muita atenção, ó, look to me, olha meus olhos aqui, ó. Bem dentro dos olhos. Gente, nós estamos com mais de meia hora de aula para trabalhar no projeto, tá? Para quê? Para não chegar lá no final e falar, professor, tem quanto projeto? Estou arrancando a cabeça aqui, não aguento mais, não vou aguentar fazer esse tanto de projeto. Gente, é isso. Agora eu quero o quê? Que vocês dividam em grupos, tá? Dividam os seus grupos e vamos trabalhar no projeto. Em cima do quê? Vamos escrever aqui juntos para... Deixa eu dividir a tela de novo para nós concluirmos aqui. Eu vou deixar escrito isso no portal, tá? Vou colocar aqui o que é importante, o que nós vamos fazer agora, durante a aula ainda. Durante o expediente de aula. Deixa eu abrir um... Nossa, não tem nenhum documento Word aberto para eu duplicar. Calma aí. Bom, atividades para projeto. Quais são as atividades do projeto? Primeira, que a gente falou, é colocar em ordem de importância as 4 características da iluminação, da iluminação, na verdade, da lâmpada, tá? Vou pôr fonte luminosa. Fonte luminosa para cada ambiente. Eu quero que vocês avaliem ambiente por ambiente qual é a questão, né? É IRC? É temperatura de cor? É eficiência? É vida útil? Para cada um dos ambientes, tá? Segundo passo, buscar na norma, pesquisar na norma. O valor de iluminância solicitado. Aí aqui, usar a descrição mais próxima, barra adequada. Sim.
Vocês vão procurar na norma, igual a gente acabou de falar, né? Não tem sala de estar. Aí você vai buscar uma definição mais próxima, né? E com coerência, usar bom senso, tá? Terceiro ponto é a gente calcular, definir alienação dos cômodos menores, de acordo com, deixa eu ver como que eu chamei a matéria, de acordo com método simplificado. Esse método você colocou no portal, né, professor? Coloquei. Tá, obrigado. E o quarto passo é já começar o quê? Definir a quantidade e posição das tomadas para os cômodos. Então, tem uma brincadeirinha aqui para a gente fazer, tá? Tem uma brincadeirinha aqui para a gente fazer. Na próxima aula, caso não seja possível fazer tudo isso, a próxima aula a gente retoma e aí eu deixo um pouco mais de tempo, tá? Para vocês poderem fazer também. Tá? Então, coloquei aqui, vou colocar no portal também, tá? Quem quiser, já que eu entre para conversar e tirar alguma dúvida, pode colocar, pode me chamar no WhatsApp, acho que vai ser mais fácil, tá? Me chama no WhatsApp e aí nós vamos já tirando dúvidas, tá? Para a apresentação aqui, vou parar a gravação e tudo isso vai estar disponível no portal Liga.